Fala, galera! E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem aí. Vamos hoje falar um pouquinho a respeito de alguns artifícios aí que a gente pode utilizar justamente para poder trabalhar aí alguns ativos, né? Fazer uma espécie de corte aí nos ativos que a gente pode estar monitorando, analisando, enfim, e daqui a pouco avaliando a realização ou não de alguma operação. Os ativos, sejam eles quais forem, o tipo que forem, etc., normalmente eles são extremamente numerosos, né? São de vários tipos, de vários tamanhos, etc. E é interessante a gente poder fazer algum tipo de corte, né? Que façam com que esses ativos possam a ser monitorados de uma maneira mais efetiva e que esse corte produza um tipo de trade, um tipo de análise de mercado que seja mais tranquila da gente realizar, porque possivelmente evite ativos de baixa liquidez, evite o chamado mico de mercado, né, que é aquele ativo que ninguém opera ou que, em virtude de uma notícia ou uma inflação de preço artificial, acaba chamando atenção por causa de um volume, enfim, e aí as pessoas entram e depois não conseguem sair. Enfim, N características que podem fazer com que alguém entre numa arapuca mesmo sem querer, né? De todos os filtros possíveis, na minha humilde opinião, o melhor de todos é justamente o volume. Porque o volume, ele nada mais é do que simplesmente a concretização de um trade que foi construído por um comprador ou por um vendedor. Então, muito mais do que um desenho de mercado, de que um movimento de mercado, de que uma subida, uma descida, enfim, um tamanho de candle e etc., o volume, ele é justamente a confirmação de um fato que ocorreu e se consolidou no mercado. Então é ele, né, gente, que a gente precisa levar em consideração e poder trabalhar e até mesmo levar em consideração em relação aos trades que a gente realiza. Isso eu já faço no mercado aqui da B3 em relação aos papéis, às ações, né? Eu separo por volume, eu vou mostrar também um pouquinho disso para vocês entenderem a lógica, mas eu estava pensando muito a esse respeito em relação às criptos, né? Que é algo que o pessoal está tradando com bastante interesse, um mercado que tem dominado os interesses aí, os radares dos traders. Mas assim como os ativos da B3, os ativos da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Chicago, enfim, da Bolsa Inglesa, de qualquer bolsa que a gente possa analisar e possa entrar, existem também aqueles ativos que têm uma liquidez maior, aqueles ativos que têm uma liquidez menor e aqueles ativos que não têm liquidez alguma, né? Então, da mesma maneira, as criptos também funcionam assim. Então, na minha opinião, é fundamental a gente fazer um filtro ou uma filtragem aí das criptos justamente pela questão aí dos volumes implicados. Mas vamos dar uma olhada rapidamente aí para a gente poder entender. Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui em cima, né, nós temos aí a fonte da onde eu retirei essas informações para fazermos aí uma filtragem pelo volume. Esse site aqui, CoinMarketCap, qualquer site vocês podem utilizar. De todos os que eu observei aí, foi o site que eu mais achei interessante por conta das informações que são disponibilizadas, certo? Lembrando que agora são 22h15 do dia 5 de dezembro de 2023, ok? O que eu pensei aqui, pessoal? Vocês podem ver aqui que nós temos aqui o ativo, o preço negociado, a variação nas 24 horas, aqui a capitalização do mercado, que nada mais é do que se eu quisesse comprar todos os ativos, quanto que eu deveria desembolsar. Aqui o volume nas últimas 24 horas, ou seja, a concretização dos trades aí nas últimas 24 horas. Aqui o volume dos 30 dias. Só que aqui, gente, não é uma média dos 30 dias, isso aqui é um delta de volume, ou seja, ele soma todos os volumes dos últimos 30 dias, tá? Então, é importante a gente levar em consideração isso, que não é uma média. Seria bem mais interessante se fosse uma média, porque aí nós teríamos uma ideia um pouquinho mais precisa
do volume desse mercado, e esse delta ele vai somando nos últimos 30 dias, e aí a gente tem algumas imprecisões, né? Porque pode ser que um dia tenha tido um volume gigantesco e nos outros 10 dias seguintes um volume baixo, né? Mas em função daquele volume gigantesco, a gente acaba tendo essa noção um pouquinho imprecisa, certo? E aí as outras informações, né? A dominância, etc. Mas o que, na minha opinião, vai ser fundamental para a gente analisar é essa coluna aqui do volume dos 30 dias, tá? O delta de mercado. Na minha opinião, tá, pessoal, pelo que eu tenho observado nos últimos dias aí, nos últimos tempos desse mercado cripto, uma fatia, um corte aí estabelecido em $1 bilhão de delta dos últimos 30 dias, acredito eu ser uma fatia interessante e que separa ativos que têm maior liquidez e uma maior peso de mercado em termos de negociação, daqueles ativos que podem ocasionalmente ser uma furada aí, né? Aí daqui a pouco um trader aí ficar com esse ativo encaçapado sem conseguir se desfazer porque a liquidez dele não é tão interessante. Se nós pegarmos aí que um delta seria $1 bi, a gente vai ter mais ou menos, né, 1 bilhão dividido por 30, a gente vai ter mais ou menos aí 33 milhões de dólares de negociação diária. Que, na minha opinião, também, em virtude de ser um mercado mundial, um mercado que não tem uma nacionalidade, né, e que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim, eu acredito que seja um corte minimamente interessante. Tá? Então, assim, o que eu faria? Eu observaria, aqui está a tabela de todas as criptos que existem, tá, e que são negociadas, e aqui eu indexei do maior para o menor volume, tá? Delta de volume de 30 dias. Então, vocês podem ver aqui, essa cripto aqui, a Tether, né? A gente tem aí um tri, né, de negociação nos últimos 30 dias. Depois vem o Bitcoin aí, com 965 bilhões, e por aí vai. Né, gente? Então, assim, o que eu faria? Eu iria descer a essa listagem toda e iria procurar até onde nós teríamos aí $1 bi, ao próximo disso. Que, na verdade, vai estar aqui, ó, nesse ativo aqui embaixo. Ó, aqui, ó, Theta Network, ok? Então, o que eu faria? Eu pegaria desse ativo aqui da Theta até para cima, até ali a Tether, ok? E esses seriam os ativos que eu iria separar para começar a analisar. Eu fiz a contagem aqui como está fora de ordem, né, pessoal? Não é possível a gente ver aqui pela ordem, e também eu não consigo colocar numa planilha do Excel essas informações para a gente poder trabalhar um pouquinho mais rápido. Mas eu fiz uma contagem aqui e deu em torno de 83 criptomoedas para se analisar. O que já é um número bem interessante em termos de variações aí de mercado, né, ou de possibilidades de mercado. Então, a gente tem uma probabilidade bem grande aí de poder estar realizando trades aí em termos de entradas num volume aí de ativos de 80, 85 ativos a serem trabalhados. Né? Então, separaria esses ativos e iria monitorando cada um deles aí em termos gráficos, né? Pegaria um gráfico de uma amplitude maior, tipo diário ou semanal, e ali eu analisaria, né, pelo menos do jeito que eu opero, tá, pessoal? Eu analisaria qual é a tendência predominante, se é de compra, se é de alta, se é de baixa, né? Em que posição ele tá? Ele tá numa tendência forte, de alta, por exemplo, beleza. Então aí eu vou num gráfico intermediário procurar as minhas entradas. Se esse gráfico está numa tendência lateral, por exemplo, eu já desconsidero o ativo. Espero até que ele forme uma direção bem estabelecida para eu poder estar pensando em operações nele. Tá? Então, provavelmente aqui dos 85 ativos aí que tem esse corte do volume, provavelmente aí 20, 30% deles teriam uma observação maior aí em relação a possíveis entradas, né? E para monitorar mesmo, talvez ali 8, 10, enfim. Tá? Então, em termos de approach aí de mercado, isso que eu faria.
tá? No mercado cripto. E isso daí, gente, eu pensei justamente para evitar aquele tipo de informação que muitas vezes circula pela internet, né? A cripto tal tem um potencial gigantesco em 2024 e 2025, porque não sei o que, isso e aquilo e etc. E a gente, como trader, informações são importantes, obviamente, mas fundamentalmente a gente precisa ter critérios técnicos e não montagem de posição baseado em informações que a gente nunca sabe qual é efetivamente o que está por trás daquela informação. Pode ser alguma informação patrocinada, pode não ser. Eu já vi de tudo no mercado, pessoal. Já vi corretoras no mercado brasileiro dando call aí para ajudar clientes, né? Já vi, enfim, N coisas. Pessoal em fóruns aí chamando comprem ativos porque queriam sair dos ativos, enfim. Né? Então, assim, como a gente não sabe o que está por trás daquela informação, se ela é fidedigna, se ela é uma informação imparcial ou se ela é parcial, a gente precisa adotar esses critérios técnicos justamente para que aí a gente tenha uma mínima possibilidade de um entendimento melhor desse mercado, né? E também verificar a viabilidade técnica em termos de volume, em termos de liquidez daquele ativo que a gente está pensando em operar. Então, por isso que eu pensei em relação a esse corte no volume. Muitas vezes vem informações ali em grupos e tal, mas a cripto tal, não sei o que, tem um potencial de atingir bilhões ou trilhões em 2025 e tal, e não sei o que. E daqui a pouco vale a pena dar uma olhada para ver qual é o tipo de volume, qual é o tipo de negociação que se estabelece ali no mercado. Né? Porque nada melhor do que isso para a gente poder ver realmente se o mercado está negociando aquele ativo ou não. Então, galera, aqui estou mostrando aí a tela para vocês. É uma grade de cotação de todos os ativos aí da B3. Tá? Estão todos eles listados aqui em torno de 351, 352 ativos negociados aí na B3. Então, assim, essa é uma grade básica de negociação, certo? O que eu faço aqui? Vocês podem ver aí que tem várias informações, como o último preço negociado, variação do dia, a máxima, a mínima, fechamento anterior, abertura, enfim, né? E o que me interessa aqui para a gente poder fazer as avaliações são essas duas colunas aqui. O volume do dia e a média de volume de 21 dias. Tá? Que mais ou menos daria um mês aí inteiro, mais ou menos, né? Em termos de calendário nosso. Tá? Aqui realmente é a média, né? Ele pegou os 21 últimos pregões e fez uma média desses 21 últimos pregões. Aquilo que eu falava para vocês anteriormente, né? Que naquele site que eu comentei a respeito das criptos, nós temos o delta de volume. O delta de volume é a soma de todos os volumes dos últimos 30 dias. Ele é interessante? Só que, como eu falei, né, ele pode trazer uma imprecisão em relação à avaliação do volume, porque, por exemplo, se nós tivemos no início do mês um volume avassalador, absurdo, por conta de uma notícia, de algum evento gráfico, etc., e nos outros 10, 15 dias nós tivemos um volume muito abaixo, pode ser que o delta dos últimos 30 dias seja puxado extremamente para cima e passe uma informação imprecisa, né? De que, uau, esse ativo é muito negociado, quando na verdade ele teve um evento que foi muito negociado, não que ele seja negociado, entende? Já quando nós temos aqui essa média de 21 períodos do volume, aí nós temos sim uma noção do quanto esse ativo é efetivamente negociado em termos de dia a dia de mercado. Certo? Aqui ele está indexado pelo nome do ativo, pelo código do ativo, né? E eu vou pedir para ele indexar aqui, ó, pela média de 21 dias. Então aqui está indexado da maior para a menor média. Tá? Como vocês podem ver aí, nos últimos 21 dias, nós temos aí uma média da Vale, né, de 1 bi e 800 milhões de reais de negociação. Vamos olhar o volume do dia? O volume do dia hoje foi 1 bilhão e 800. Então, né, realmente a Vale está sendo negociada justamente no volume costumeiro dela. Tá? E aí o que eu faço, né, pessoal? Eu vou descendo para esses ativos todos, certo?
E aí eu pego, pessoal, e a minha nota de corte em termos de B3, tá? Pela experiência que eu tenho de já negociar nesse mercado há muito tempo, ativos ali de 9 milhões para cima diários, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó, a partir aí da Mills S3, tá? Aí 9 milhões, enfim, 8 milhões, se quiser pegar um pouquinho aí de 7, enfim, fica à vontade, tá? Mas na minha opinião aí, de 9 para cima é interessante. E aí o que eu faço, né, pessoal? Eu pego todos esses ativos, eu separo numa outra lista, tá? Que ela tá aqui, enfim. E aí o que eu faço? Eu jogo isso dentro de uma planilha do Excel. Uma planilha com RTD, com um link dedicado pelo aplicativo que eu uso, no caso da B3, que é o Profit, e ele vai dando todas as atualizações de cotações, etc. Vamos dar uma olhada na planilha. Então, galera, aqui é a planilha, então, com os ativos separados, né? Como vocês podem ver, estão na mesma ordem ali, né? A Vale sendo a primeira, com 1.806 bilhões, enfim. Então aqui está todas aquela mesma lista de ativos, tá? Com esse corte aí de 10 milhões para cima, aqui, tá? E aí o que eu faço, né, pessoal? Aí eu trabalho e separo, enfim, indexo essa planilha do jeito que eu quero, né? Aqui eu só coloquei num canto aqui, né, por exemplo, quantos lotes eu conseguiria comprar esses ativos aqui com 10 mil, e aí, enfim, cada um monta, né, a sua posição e etc, com 10, com 30, enfim, depende, obviamente, da forma como o gerenciamento de risco é trabalhado por cada um, né. Então, se, por exemplo, eu tiver 100k para investir no mercado de ações na B3, o interessante é que eu monte pelo menos uma posição de 1/3 disso em cada ativo, né? Então, a abertura de 3 posições no máximo, por exemplo, né? Que seria 33 mil, enfim. Tá? Mas por que eu coloco os ativos dessa maneira? Eu gosto muito de trabalhar com ativos abaixo de R$20. Por quê? Porque isso possibilita que eu tenha um número de lotes extremamente grande a ser trabalhado, né? Então, por exemplo, ó, vejam as ações ali das Casas Bahia, né? Que o último preço aí ficou em 0,55, né? Quantos lotes eu conseguiria comprar, né, com 30k, por exemplo? 54 mil, né, lotes. Então isso me daria a possibilidade de fazer realizações parciais aí bem interessantes, né, pessoal? Claro, aqui não se prendam a esse valor, né? Porque isso aqui também depois, no momento em que for ser montada a posição, aí é levado em conta o gerenciamento de risco, né? Que é a relação de risco-retorno entre o meu stop loss e o meu alvo, ou o meu stop gain. Enfim, então, normalmente nunca seria esses 54k de lote, né? Seria muito menos que isso, enfim. Mas só para vocês terem uma ideia, né? E por que eu faço isso, né, gente? Porque a gente sabe que a B3, por exemplo, em relação ao imposto de renda, operações de compra e venda que forem realizadas num mês e forem abaixo de R$20 mil, não incide imposto de renda, né? Então isso também é interessante para a gente poder estar fazendo as avaliações que a gente estabelece. Então aqui, como vocês podem ver, né, estão os mesmos ativos, certo? Só que eles aí indexados pela questão do tamanho do último preço, né? Do preço de cotação deles. Então, do menor, que nessa listagem aí começa pelas Casas Bahia, que é 0,55, até o maior, né, que está lá numa faixa de preço aí de R$74. Né? E aí, gente, eu escolho trabalhar com aqueles até R$20, né, mais ou menos. Então, vocês podem ver. Isso aí daria até mais ou menos aqui, né? E se vocês olharem ali na classificaçãozinha, a gente teria aí em torno de 95 ativos a analisar, né? Então vejam já a quantidade grande de ativos que a gente tem, né? Para poder estar trabalhando, analisando e verificando quais estão dando entrada, quais não estão, enfim.
Então, aí a gente já fica com um número bem significativo, né, para poder avaliar e trabalhar, certo? Então, assim, isso é só uma forma de ilustrar para vocês o que seria um corte que a gente poderia estabelecer em relação aos ativos que a gente pode levar em consideração para a montagem ou não dos nossos trades, das nossas operações e posições, tá? Eu pensei em trazer isso para vocês porque entendo que essa mesma lógica que eu utilizo, por exemplo, para o mercado de ações da B3, que nós temos aí 351 ativos a analisar, é preciso fazer um corte, até mesmo para a gente poder ter uma possibilidade de análise mais contundente e significativa, né? Não teríamos como levar em consideração 350 ativos para analisar todos os dias, todas as semanas. Então aí, na medida em que a gente faz esse corte pelo volume, a gente já reduz aí para praticamente a metade disso, né? Ou às vezes um pouquinho mais. E aí vai de cada um e do estilo de cada um de operação, né? Isso aí pode trabalhar aí com 95 ativos, com 100 ativos, com menos ativos, enfim, né? Aí não compete a esse espaço, esse momento, a gente poder fazer esses entendimentos, né? Mas sim justamente poder oferecer essa ideia, essa lógica de corte para a gente montar a nossa plataforma aí de ativos a serem analisados, né? Montar nossa carteira de análise dos ativos. E aí, a partir dela, é que a gente vai fazendo as ponderações para ir achando os ativos que estão com possibilidades maiores ou melhores aí de negociarmos, tá? Então, vamos evitar aí algumas informações que são às vezes ventiladas na internet, seja onde for, seja de quem for, e fazer esses cortes aí por fatores que efetivamente trazem elementos que são importantes da gente levar em consideração. E, na minha opinião, um elemento fundamental no mercado é o volume, tá? De qualquer ativo, seja ele nacional, internacional, seja cripto, seja commodity, seja o que for, índice, não importa, não interessa. Interessa é o volume, é aquilo que efetivamente o mercado fez e confirmou a ser feito. Certo, galera? Valeu aí, obrigado, seguimos juntos.